Bom dia. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho, quase 30 anos de experiência que eu tenho nessa área. Aqui eu já conheço algumas pessoas, sei que trabalham diretamente com cobrança. Eu, na verdade, comecei a minha vida jurídica na área de cobrança, porque trabalhei em jurídico de empresa de cobrança, trabalhei em escritório que trabalhava para falido. A gente viu uma tendência de mudança pós-pandemia. O último encontro que a gente fez exatamente sobre esse tema, foi em 2019, que tinham pessoas aqui. Como eu sabia que alguns inscritos eram os mesmos, eu achei interessante a gente fazer até um comparativo dessa mudança que aconteceu aí nesses últimos 6 anos. Então, a gente, na verdade, vai começar pela cobrança extrajudicial para poder chegar na judicial e entender um pouco como funciona. Como é que está esse cenário atual? Lá em 2019, por exemplo, o índice tolerável era mais ou menos de 5%. Esse índice acabou aumentando pós-pandemia e varia um pouco de acordo com a área. Então, a área de serviço costuma ser mais inadimplente, por assim dizer. A taxa de inadimplemento também subiu substancialmente. Aqui, boa parte trabalha com PJ, mas quando a gente fala de pessoa física, por exemplo, a gente tem quase metade dos adultos brasileiros endividados, né? E 31% das empresas, sendo que dentro dessas empresas que estão inadimplentes hoje, a maioria esmagadora são pequenas empresas. A gente tem registradas no Brasil, considerando pequenas empresas e as empresas em geral, mais ou menos 20 milhões de empresas, tá? Dessas 20 milhões de empresas, a gente tem 7,2 milhões endividadas, sendo que 6,8 milhões são pessoas jurídicas de pequeno porte, ok? Então a gente tem um quantitativo muito grande. No êxito, quando a gente vai falar da possibilidade de exigir desse devedor, quando a gente estava lá em 19, esse índice de recebimento no ato do protesto era de 70%. Vocês viram aí que caiu, a negativação também e o ajuizamento também. Quando a gente fala de processo judicial, por exemplo, a gente tem, quando a documentação está redonda e a gente consegue fazer uma execução, que é um processo mais rápido, a gente tem, em média, 3 anos de processo. E aí a gente não está falando de custos nem de possibilidade de recebimento, tá? Quando a gente fala de recuperação judicial, aqui estão os índices, né? A gente viu uma tendência não esperada na época. Por quê? Em 2019, a gente teve um número maior de recuperações judiciais do que 20, 21 e 22. Esse número começou a aumentar em 23, ele estourou em 24. As estatísticas, elas são do Serasa, mas elas demonstram que esse ano vai ser igual ao ano passado, com muita recuperação judicial. Eu vou falar um pouquinho como funciona esse processo de recuperação judicial para vocês entenderem adiante por que a análise do crédito hoje ela é mais importante do que nunca. Numa recuperação judicial, como é que funciona? O devedor, ele vem, faz um processo judicial. Geralmente esse processo judicial não é feito por pequena empresa. No Brasil, ele geralmente é feito por grandes e gigantes. Então, o fato da empresa ser grande não quer dizer que ela lá na frente não vai pedir uma recuperação judicial. É um processo, então, que o devedor faz, em que ele pode pedir várias coisas. Eu vou dar um foco aqui na questão do crédito. Quando ele pede uma recuperação judicial, ele vai conseguir suspender a sua cobrança. Então, não vai adiantar cobrar dele e você não pode receber. Por que não pode receber? Porque se ela vier a falir adiante, é crime, tá? Então, porque na recuperação judicial vai haver a suspensão de todos os credores que, em regra, precisam ter o mesmo tratamento. Se você tem um fornecedor que ele é mais relevante e você quer pagar a ele, não é possível receber diretamente, porque se ela vier a falir adiante, você vai ter um problema maior. Todos vão ter que receber, em regra, dentro da recuperação judicial. Tem um ou outro credor que fica de fora. Então, a gente vai trabalhar, eu vou comentar com vocês um pouquinho como é que fica a situação do credor que fica de fora.
Como as recuperandas fazem? Depois que elas conseguem essa suspensão da dívida e elas têm outros efeitos que aqui não faz muita diferença, ela vai apresentar um plano de recuperação judicial. Pela lei é 60 dias, mas às vezes acaba demorando porque tem questões judiciais aí no meio. Ela vai trazer um plano em que ela diz como ela pretende pagar. Quem diz como pretende pagar é o próprio devedor. E aí ele faz um fluxo de caixa, ele explica lá, em termos operacionais, contábeis, como ela vai conseguir pagar aí esse débito. Modo geral, não é uma regra, porque ela pode pedir de qualquer maneira, vários formatos, mas ela pede para pagar em 20 anos, começando a pagar depois do segundo ano. Ela pede deságio em média de 50%. A gente tem casos aqui no escritório em que a recuperanda pediu deságio de 90%. Pediu para pagar em 30 anos, pediu para pagar de 3 em 3 meses, pediu para pagar de 6 em 6 meses, pediu para começar a pagar depois do 10º ano, depois de 15 anos. Então, quando a gente fala isso para o cliente, dá um choque. Consigo combater isso? A resposta é depende. Por quê? Esse plano ele vai para votação numa assembleia. Se um credor disser que discorda daquele plano, o juiz marca uma assembleia posteriormente. Nessa assembleia, o voto é por crédito. Só um credor de crédito grande vai conseguir combater isso. De modo geral, as recuperações judiciais no Brasil começam com o endividamento acima de 10 milhões. Mas a maioria, 50 milhões, a gente tem aí lojas americanas com endividamento de mais ou menos 10 bilhões de dólares. A gente tem recuperações judiciais de valores muito grandes, até grandes comparados às recuperações judiciais nos Estados Unidos, que é um país que tem muito esse procedimento. Mas lá o esquema é um pouco diferente do daqui, seja cultural, seja judicial. O que a gente tem então hoje? Se aquele crédito que eu liberei for parar numa recuperação judicial, na prática vai receber muito pouco e em longo tempo. Eu tenho um crédito muito grande, vou conseguir discutir, vou conseguir reprovar o plano? Às vezes também não é uma tática interessante. Por quê? Modo geral, os créditos que não têm garantia nenhuma, que são os créditos chamados quirografados, o crédito, e quando vocês forem ver a classificação lá, modo geral, as empresas de vocês vão estar como quirografados, são empresas que não pedem garantia nenhuma, nenhum imóvel, nenhum móvel. Ele, na falência, vai ficar na última linha, vai ficar no final da fila. E na maioria dos casos, paga-se no máximo a primeira ou a segunda fila. Então, você vai ter duas opções: ou recebe a perder de vista, ou não vai receber se falir. Então, o devedor acaba te colocando numa situação de encurralamento. Se, dependendo do cliente, se aquela recuperanda for muito grande, então, por exemplo, a gente teve aqui habilitações de crédito na Samarco, que foi também uma recuperação judicial bilionária. A cliente continua fornecendo, porque é um cliente, para ele, muito relevante. Ele acaba assumindo o risco junto. Foi o que aconteceu também com lojas americanas, foi o que aconteceu com a Oi. Boa parte dos clientes não pararam de vender porque ela está em recuperação judicial. Porque o que a Rosa está colocando é o seguinte: em algumas recuperações judiciais, eles dividem credor-fornecedor e credor não fornecedor, ou seja, aquele credor que continuou vendendo e aquele credor que parou de fornecer. E ele dá um tratamento melhor para quem continuou fornecendo. E aí aquele cliente é grande, você vai acabar assumindo o risco junto com ele. E muitos clientes acabam fazendo isso, tá? Uma pergunta que é muito comum é: continuo fornecendo antes de vir essa tratativa? Porque esse combinado, ele acaba vindo... Ele é um combinado judicial, então ele dá muito combinado, né? Você concorda ou não? Mas, devo continuar fornecendo? Você vai estar assumindo o risco junto. Se você libera aquele crédito, corre o risco de vir uma falência aí e receber zero. Quando a gente fala desses números aqui, esses são os pedidos. Ajuizaram. E quando ajuiza,
já começa a primeira questão, ele já te sinalizou que ele está com um problema financeiro grave, tá? Metade delas acabam falindo no meio do caminho, ok? E aí, tem risco? Tem. É claro que a gente está comentando aqui de recuperações judiciais muito grandes, mas a gente tem aqui recuperações judiciais menores e que acaba demorando 10 anos e não iniciou o pagamento ainda. A gente tem recuperação aqui de 2012 que ainda não iniciou o pagamento. Pela lei não seria assim, tá? Pela lei o processo teria que acabar em no máximo 1 ano, mas a gente não tem isso na prática. Quando a recuperação judicial ela está numa capital, por exemplo, Rio, São Paulo, elas andam mais rápido, mas se você estiver no interior do Rio, a gente tem umas em Pernambuco, fora do Rio, fora do eixo Rio-São Paulo, fica mais lento e o juiz acaba tendo bastante benevolência com esse devedor. Por isso, a análise do crédito hoje ela é muito importante, porque você vê que disparou. Se disparou a linha da recuperação judicial, significa que também disparou o risco de falência. E aí a gente precisa ter um trabalho prévio, tá? Então, o fato de estar em recuperação judicial não é garantia que as novas vendas sejam honradas. Exatamente. Eu entendia que, uma vez que ele está em recuperação judicial, qualquer escorrego que ele der é um fato para ele perder a condição da recuperação. Mas assim, quando ele escorrega, tem algumas situações na lei que, dependendo do que foi, o juiz vai decretar falência. E se o juiz decretar falência, aí o que vai acontecer? Volta aquele crédito como ele era antes, abate aquilo que foi pago, mas vai entrar tudo dentro da falência. Então, a falência tem algumas linhas de pagamento. Diferente da recuperação judicial, que o devedor diz como ele vai pagar, a lei só diz algumas regras de pagamento para o trabalhador, tá? Todo o resto, dentro da recuperação judicial, vai receber conforme o devedor programou, se o plano for aprovado. Se ele for reprovado, dali o juiz já vai decretar falência. Se o plano for aprovado, o juiz homologa, o juiz dá uma decisão concordando com aquilo, entre aspas, toma conta daquela devedora no máximo até 2 anos. Se ela descumprir depois, tem que fazer um processo autônomo, tá? Mas se acontecer esse descumprimento dentro dos 2 anos, vai ter falência. Ela está acabou lá a recuperação judicial, ia pagar em 20 anos, no 10º ano ela para de te pagar. Você vai ter que fazer um processo novo. O que acontece se um credor resolver pedir a falência ou vier uma falência por um outro motivo? Vai arrastar aquele crédito para dentro da falência. O que às vezes acontece é que alguns juízes dizem que não pode negativar. Isso vai estar dentro da decisão, tá? Porque, por exemplo, algumas licitam e elas têm uma permissão, se tiver em recuperação judicial, para participar de licitação. Aquilo não vai ser um impedimento se o juiz determinar que pode continuar participando. O que acontece? Que é uma coisa que até advogado faz muita confusão. Quando o devedor ele pede a recuperação judicial, naquele dia que ele distribuiu a dívida dali para trás, vai para dentro da recuperação judicial. Dali para frente, vai ficar como se não existisse recuperação judicial. Tá? Essa é a primeira regra. Ele já estava te devendo os juros e a correção, os encargos ali, multa, tudo que tiver em cima daquele valor, para na distribuição da recuperação judicial. E a gente não vai poder cobrar mais e vai para dentro do plano. O que a gente faz como advogado? Quando a gente recebe essa documentação, a gente vai e atualiza esse valor até a distribuição assim mesmo. Porque já vai diminuir o valor, então diminui pelo menos do atualizar. Então a gente faz um procedimento dentro do processo para isso. Dali para frente, vai ser uma nova venda, não sujeita à recuperação judicial. Então, por exemplo, se ela parar de pagar, a gente vai fazer um processo como se não tivesse recuperação judicial, até o momento da penhora. Porque a lei diz que não pode haver penhora
de dinheiro, de bens, de nada, em quem está em recuperação judicial. E aí o que acontece? Eu vou entrar com um processo, vou gastar com ele, mas na hora de tentar receber mesmo, vai parar no meio do caminho. Eles sabem disso. Então o que acaba acontecendo? Fica um jogo de ir e vir, tá? Atrasou, depois da venda posterior, você vai poder fazer sua cobrança normal. Posso colocar no Serasa? Pode. O que vai acontecer, se tiver decisão judicial, Não vou conseguir. não vai conseguir. Porque aí o Serasa, o órgão já está, né? Porque é o órgão de restrição de crédito, que alguns aqui podem usar outra empresa, como SPC, enfim, Boa Vista, vai chegar ali naquele momento, vai bloquear. Então não adianta nem judicializar, no caso, da nova dívida. Aí tem a questão da prescrição. Porque, por exemplo, uma recuperação judicial que se arrastou por... a gente tem uma em Nova Iguaçu, por exemplo, que ela é de 2012. Que não começou a pagar ainda, mas tem possibilidade de pagamento. Tem uma outra aqui de um outro cliente que está aqui, que é de 2016, que está para vender um bem desde então e está lá esperando. Se vendeu em 2017 e não ajuizou, a dívida prescreveu, porque ela está fora da recuperação judicial, ela não está suspensa pela recuperação judicial. Então, a gente vai ter que, em algum momento, entrar com o processo. Tem alguns casos aqui também que acontece o seguinte, ele entrou com a recuperação judicial, mas o juiz ainda não analisou se vai deferir ou não, se vai concordar ou não com o início dos efeitos da recuperação, que é a suspensão. A gente tem que fazer a comunicação da existência do crédito para que não haja prescrição. Porque, assim, realmente a recuperação judicial e a falência, elas mudam completamente a regra do game. Por que que isso é importante? Porque se eu não vender bem e esbarrar nisso aqui, você vai embaralhar toda a tua possibilidade de recebimento. Quando a gente está diante de uma venda grande e o cliente diz assim, não tenho como não vender, vende menos, vende com menos prazo, vende com alguma garantia, e que é o que a gente vai falar adiante. Como fazer um documento para evitar que esse crédito entre aqui dentro. Porque mesmo, aí você vai falar assim, me adianta fazer uma dívida com garantia real, por exemplo, pegar um imóvel da empresa, pegar um carro da empresa? Não, porque durante a recuperação judicial não pode pegar o bem de volta. Se não pode pegar o bem de volta, o que vai acontecer? Você vai ter que esperar o efeito da recuperação judicial acabar para poder receber a partir da venda daquele bem. Ok? Então, esses números, eles passam a fazer bastante influência no momento anterior à venda. Por quê? A consulta prévia, se ela entrar com a recuperação judicial depois, não vai pegar no máximo uma linha de endividamento. Um credor saudável hoje não necessariamente é um devedor saudável hoje não necessariamente é um devedor saudável amanhã. Algumas recuperações judiciais acontecem porque a empresa teve um bloqueio em decorrência de um processo criminal, acontece porque teve uma crise, um problema que às vezes não é de crédito, mas embolou ali, bloqueou a atividade, afastou o administrador, porque quanto maior é a empresa, ela opera em bolsa, etc. Então, ela tem mais fiscalização. E ela tem mais risco aí de repente, vir uma medida em decorrência de uma multa ambiental, em decorrência de um crime, ou não que tenha havido crime, mas às vezes, dentro do processo criminal, está começando a buscar o problema, vai ali dar um bloqueio naquela empresa de todo o crédito que ela tem e deixa ela sem fluxo de caixa. Ela é muito grande, o que ela vai fazer? Recuperação judicial. Então, não me basta consulta prévia, eu tenho que ter o quê? Uma consulta periódica. Além de uma consulta periódica, evita você fazer um crédito escalonado? Não, mas diminui o risco. Então, você está começando a vender, vai diminuindo, vai aumentando ao longo do tempo conforme ele for pagando, para você evitar esse risco.
O aviso prévio é interessante? Por o pequeno, porque o pequeno dificilmente vai pedir uma recuperação judicial, tá? Ele vai sumir do mapa. Mas ele não vai, porque assim, uma recuperação judicial é um processo muito caro. Não é acessível, uma pequena empresa não vai conseguir chegar nela. Tudo que envolve a recuperação judicial é muito caro. Por isso é que você não vai ver pequena empresa fazendo isso, a não ser que faça no risco. E principalmente porque o credor pequeno faz diferença para o fornecedor? Não. Então, você corta o crédito dele, ele também não consegue comprar, ele não vai conseguir sobreviver. E aí, na prática, o que a gente vê na pequena empresa é ele sumir do mapa, tá? O controle por sistema, você ter todo um esquema de cobrança, te facilita também. Por quê? Você vai conseguir, às vezes, ele tem mais de uma empresa, você vai fazer o controle não só de uma, como das outras também. Porque, às vezes, ele começa a esvaziar uma e começa a comprar pela outra. Vende por uma, compra pela outra. Então, você ter esse controle sistêmico desse endividamento faz diferença. Ok? Agora, uma outra questão importante. Modo geral, assim, dos clientes que eu estou vendo aqui, trabalham como? O vendedor vai lá, ele vende, você faz a análise do crédito, ok ou não, fatura e vai cobrar depois. Não tem um contrato. Quando eu quero fazer... esse cliente veio com um pedido muito maior, um pedido fora da curva, ou o sistema te sinalizou ali que ele está começando a balançar. Você pode fazer um contrato, por exemplo, a gente pode dar vários nomes a um contrato. De modo geral, o mercado chama de contrato de fornecimento. Você faz um contrato dizendo que você vai dar uma linha de crédito para ele, ele vai comprando, conforme ele vai pagando, ele pode comprar mais. Se você pedir uma garantia real, por exemplo, um imóvel, você vai ter custo para registrar aquela garantia, tá? Então, não vai adiantar fazer isso com qualquer valor. Aí você pode pedir um imóvel. Vai para a recuperação judicial, vai gerar efeito nela, nesse contrato, por exemplo? Vai, porque você não vai poder reaver esse bem antes de findar os efeitos da recuperação judicial. Mas se esse bem for de um terceiro, se você pegar uma garantia de pessoa física, a pessoa física não vai, do sócio, não vai para nenhuma, do administrador, vai para dentro da recuperação judicial. Aí a recuperação judicial só faz efeito para quem está em recuperação judicial. A mesma regra é para falência. Se falir a PJ, não necessariamente vai arrastar o sócio. Para arrastar o sócio, tem que fazer um procedimento em paralelo. Não é crime falir no Brasil. Você tem algumas condutas que podem gerar isso. Uma delas é favorecer credor. Uma outra é não ter contabilidade. Então, você tem assim, alguns fatores ali que podem acarretar uma conduta de crime, mas, de modo geral, não é. Então, o que você pode fazer? Garantia de terceiro, seja pessoa física, né, ou uma outra empresa, ou você ter uma garantia de terceiro. Então, algumas situações acontecem em que o sócio tem imóvel, a PJ entrou em recuperação judicial, não vai fazer diferença nenhuma para o teu crédito, porque você pode ir em cima daquela garantia, como se não tivesse recuperação judicial, porque o bem não é da recuperando. É um grupo de empresas. Aí, geralmente, quando tem recuperação judicial, é feita para todas. A recuperação vai ser feita para todos os CNPJs ou para quase todos. Tem até uma discussão se tem que colocar todo mundo. Não tem. Quem vai dizer quais são as PJs do grupo que vão para a recuperação judicial é a própria devedora, tá? Agora, não adianta também muito, tem aqui a que parece mais solvente, ela tem bem, eu estou vendendo para outra e vou pegar aquela garantia, talvez não te adiante muito. Então, o ideal seria uma garantia vinda de uma pessoa física, do administrador, do sócio, pode ser qualquer terceiro, tá? Que aí ele não tem como entrar dentro da recuperação judicial. E aí você consegue fazer seu processo normalmente. Ele já sabe disso, porque quando a gente vai analisar a recuperação judicial, você já vai indicar para o cliente, na condição de advogado da recuperanda, que olha só, isso aqui não tem como blindar.
Isso aqui não vai para dentro da recuperação judicial. Ok? André, quando a gente fala de securitização, aí A securitização... fora desse o banco e problema do banco. Aí ele vai ter que me pagar e ele que vai assumir a responsabilidade. Quando você fizer... Porque a securitização, na verdade, não sei se é isso que você está falando, porque geralmente não é o caso lá. A gente está procurando para ver se diminui o... Mas vamos lá. Você vendeu o título para um terceiro. Então, o problema ficou para aquele terceiro. Aí, por exemplo, contratos que te possibilitam isso é o factoring, a fatorização, né? Porque aí, quando eu faço factoring, a dívida fica totalmente com a factoring. No desconto bancário, nas operações bancárias de recebível, geralmente você transfere para o banco, adianta o dinheiro, mas se ele não pagar, a dívida volta para você. A gente participa disso em algum momento, né? Apesar de ter porque se o devedor não pagar, o banco vai voltar a dívida para você, você vai ter que cobrar dele de novo. Então, geralmente, nas operações bancárias, é assim que funciona. A securitizadora, ela cria valores em cima de outros valores. Sim. Por isso que talvez não seria bem uma securitização. Então, por exemplo, na securitização, tem uma construção imobiliária, eu vou ter direito de crédito na venda daquelas unidades, eu crio vários títulos representando aqueles financiamentos e jogo numa operação de bolsa de valores. Aí vai depender dos termos do contrato. Se você fizer, na verdade, assim, se você vende o crédito para eles, se liberando da obrigação, vai ficar com ele. Tá. Então, tecnicamente, como seria isso? Seria uma cessão de crédito pró-soluto. Tecnicamente, é um negócio bem complicado. Mas é uma cessão de crédito em que a dívida não volta para quem vendeu. Não volta para o cedente, fica concessionário. Isso geralmente acontece no factoring, no FDIC, são algumas operações que te possibilitam vender sem receber de volta a cobrança. Tem uma taxa de administração sobre isso. Então, e geralmente, quando acontece isso, aquele que adquire faz uma análise mais rígida do crédito também. Então, ele vai te acompanhar. Ele vai dizer, essa operação que a Rosa está comentando, funciona mais ou menos assim, independente do nome. Eu tenho uma cartela de crédito, eu quero vender sem ter que me responsabilizar por ela de volta. Faz-se um contrato em que eu vendo aquela dívida e aquela pessoa que comprou resolve aquela dívida para lá. Não volta para mim. É cobrada uma taxa de administração para isso. Só que essa empresa que faz isso, ela precisa fazer uma análise mais rígida daquele crédito. Aí ela acaba entrando na sua análise de crédito também. Tem uma taxa, mas, por exemplo, se você está com uma taxa de inadimplência alta, é uma solução, porque ela vai ser mais barata do que a linha do inadimplemento. Esse serviço costuma ser mais caro, até porque você tem que ter profissionais ali analisando o crédito junto. Também te resolve um problema, porque como a análise do crédito vai ser da própria securitizadora ou da FDIC ou da Factoring, o vendedor não tem como brigar com você, porque ele vai dizer não vende e pronto. Ou representante comercial, né? Aqui a gente apresenta mais ou menos uma dessas réguas de cobrança em que a gente vai ter lá o antes, né, que é aquele aviso, o posterior, que você pode ter aviso de SMS, e-mail, ligação, a negociação. Você vê que a a régua de cobrança aqui, ela acaba rápido. Por quê? Porque se você demora para cobrar, a possibilidade de recebimento cai muito depois dos 90 dias. Então, a sua régua de cobrança, ela tem que ser o quê? Curta em termos de tempo, tá? Aí você vai partir no meio disso, e a gente não colocou isso na régua, a gente não alterou a régua, na verdade, porque a régua é de terceiro, porque a negativação, o protesto e o ajuizamento
vai depender muito do quê? Da sua consolidação bancária. Não adianta eu fazer uma negativação, um processo, um protesto, se eu não tenho uma consolidação bancária rígida. Por quê? Modo geral, quando a gente pega, por exemplo, uma régua de um outro país, a gente vai ver uma régua muito mais elástica, muito com prazos maiores do que aqui. Por quê? O inadimplemento na Europa ou nos Estados Unidos, ele é muito menor do que o Brasil. E aí, você consegue fazer isso com mais espaçamento. Aqui, não, você tem que ser rápido. Só que, se você negativa, protesta ou ajuiza um devedor, o que vai acontecer aqui, aqui ou aqui? Você pode responder por essa dívida. Se eu negativo indevidamente, vai caber o chamado dano moral. Se eu ajuizo, se eu protesto indevidamente, o devedor também pode pedir dano moral. Se eu ajuizo indevidamente, além do dano moral, você fica com risco de devolver o valor em dobro. Ok? Quando é consumidor, esse risco aqui é maior ainda, tá? Porque aqui, quando é cobrança e tem uma parte paga, etc e tal, e é de PJ para PJ, pode ser que a gente consiga resolver isso. Pessoa física vai pagar em dobro com quase 100% de certeza, tá? O que acontece aqui? Se nessa linha aqui, ele paga direto na tua conta e você não sabe, principalmente se for pessoa física, discutir essa negativação ou esse protesto fica muito difícil. Eu sei que algumas empresas, por exemplo, emitem milhares de notas mês. Então, você tem que ter um controle muito rígido para partir para o momento 2. Quando, por exemplo, essa fatura vencida chega aqui e a gente vai mandar por aqui, vai começar a fazer os atos para chegar no ajuizamento, por que a gente sempre notifica antes? Tem muito cliente que pergunta isso. Se eu já fiz tudo lá dentro da minha empresa, se eu já passei SMS, eu liguei, eu passei e-mail, eu mandei uma cartinha para ele, o vendedor foi lá, fez tudo o que tinha que fazer e não adiantou e chega aqui a gente notifica de novo. Porque primeiro ele já sabe que se veio de escritório de advocacia, vai ter processo judicial. E os devedores, aquele cara que está acostumado a não pagar, ele sabe até quando é escritório de advocacia e quando é cobrança. Empresa de cobrança, jurídico de cobrança mesmo, mais direcionado. Ele sabe, ele conhece os meandres. A gente, quando notifica, não bota valor. Por quê? Se a tua consolidação errou aqui nesse transcurso, mesmo você fazendo tudo isso, ele liga para cá e fala assim, não estou devendo isso, não estou devendo. Aí ele vai dizer, ele não tem como dizer, não estou devendo tudo isso, porque não tem valor. Então, ele que vai dizer quanto ele diz que está devendo. E a gente confirma com a empresa se aquilo é real ou não. Para diminuir o quê? O risco da judicialização com dano moral, com devolução em dobro, etc. e tal. Mesmo assim, acontece? Acontece. Tá? Porque aí, às vezes, ele não fala nada. Ele não fala nada, você acha que ele não pagou, ele pagou direto na conta, eu entrei com o processo. Às vezes aqui, se você não conseguiu consolidar porque ele pagou um valor diferente, porque ele pagou a menor... Porque pagou o nome de terceiro. Exato, porque pagou o nome... Aí você não tem como identificar. Aí, às vezes, a gente consegue tirar a dobra e consegue tirar o dano moral. Mas você teve o custo do ajuizamento que você não vai conseguir de volta, os 10% do advogado dele, isso tudo vai ser custo. Então, assim, pior do que não receber é você ainda pagar por aquilo que você não recebeu. Então, todo esse esquema aqui... qual o tempo razoável de negativação? Depende muito da tua consolidação no meio do caminho aqui. O ideal seria você negativar 10 dias. Protestar, são 2 custos, né? Mas vamos lá, protestar 15 dias. 20 dias.
Porque, olha só, algumas pessoas não sabem a diferença de negativação para protesto, então vou explicar aqui agora para não ficar tranquilo também na hora que o devedor ligar fazendo aquele escândalo, você já saber a diferença. A negativação, a empresa contrata uma outra empresa, que é uma empresa de análise de crédito, tá? É uma empresa que vai gerar uma restrição de crédito. A Rosa deu aqui o exemplo do Serasa. Então, você contrata o Serasa, paga um valor para aquela empresa e você comunica ao Serasa se aquele devedor estiver atrasado. Você comunica, ele pagou, você vai lá e faz o quê? Tira a negativação. Qual o prazo razoável para tirar a negativação? 5 dias. Tá? Não deixa passar isso. Que a gente comunica ao Serasa no máximo. Isso. Porque depois o Serasa tem um tempo dele também de liberação. Por quê? Se você não tira em tempo razoável, também cabe dano moral. Tá? Também cabe ele te cobrar porque você manteve ele negativado depois que ele pagou. Uma outra que... Aí aqui, na negativação, então, você contratou a empresa, você entrou no sistema, você negativa. Ele pagou, você retira a negativação em tempo razoável. Então, a obrigação é de quem? Nossa. De vocês, porque ele não vai conseguir tirar a negativação, só judicialmente. E se ele tiver que fazer judicialmente, ele vai pedir o quê? Dano moral. O dano moral é quanto? Né? Pode ser uma outra dúvida que você tenha. Da cabeça do juiz. Ele pode dar... A gente tem casos de 2.000, de 15, de 20, de 30, de 3... Também não tem um parâmetro, porque esse dano moral pode ser de qualquer coisa. Um plano de saúde atrasou a liberação e o cara ficou sem andar por causa disso. Tem juiz que dá 5 e dá 30 para negativação. Não tem um parâmetro de razoabilidade, assim, que você possa discutir. Tá? Eu tenho aqui 2 casos. Né? Um de morte, a indenização foi 50 mil. Um de ausência de informação no momento da cirurgia, o médico deixou de falar os riscos. 60 mil. Entenderam como é que não tem um parâmetro? O cara que morreu recebeu dano do que... Na família, na verdade, a família do cara que morreu. Você pode pedir qualquer valor, o juiz vai dizer qual é o valor dele, assim, extraviou, viajei, extraviou a mala, atrasou o voo, o motorista do ônibus deu uma freada muito brusca, eu fui lá e pedi dano moral. Pode vir qualquer valor, pode vir 2, 10, 15, 3, não tem parâmetro, vai depender do juiz. Tem variante? Tem. Então, por exemplo, a comarca de Nilópolis dá uma indenização mais alta do que a de Nova Iguaçu. Por quê? Não sei. A do Meier costuma dar mais do que, às vezes, a de Campo Grande. A da Barra dá menos que a do centro. Mas é o juiz que está ali naquele momento. A gente não tem como prever. Mas a negativação, ela é mais suave. Se o cliente fecha um acordo, pagou a primeira parcela, eu sou obrigada a tirar... Porque se você fechou o acordo, você fez uma coisa chamada novação. A novação mata a dívida anterior e faz surgir uma nova dívida, que ele não está devendo. Então, você tem que baixar aquela negativação. Ele parou de pagar, você negativa de novo. Quando você faz esse acordo com o devedor, é bom, principalmente se o valor for mais altinho, fazer um documento. E uma cláusula que é bastante relevante, cláusula de vencimento antecipado. Se ele parou de pagar uma, ele passa a dever todas. Então, por exemplo, você fez um acordo de 10 vezes. Na verdade, assim, se ele fez um acordo de 10 vezes e ele parou de pagar na segunda, se você botar uma cláusula de vencimento antecipado, vão vencer as 8, o resto todo naquele momento ali. Isso é vencimento antecipado. Você pode botar uma outra cláusula, que eu acho que é isso que você está falando. Eu posso botar uma cláusula de a dívida retorna ao estágio anterior e eu abato aquilo que ele pagou. Então, por exemplo, você fez de 10 vezes e ainda tirou os encargos, tirou os juros, tirou a multa ou deu 20% de desconto para ele, tá? Isso foi feito bastante na pandemia, por exemplo. Aí você bota 2 cláusulas. Uma dizendo assim, se ele não pagar uma parcela, a dívida ficou vencida aqui, e volta ao estágio original, abatendo o que eventualmente foi pago. Porque às vezes você combinou de 10, vamos botar 10 parcelas de 1.000. Ele pagou 500 da primeira.
Aí você venceu ali, você vai poder cobrar a partir dali e conforme o valor originário, se você colocar uma cláusula que vai voltar, você só vai bater os R$ 500 do todo. Então, obrigatoriamente, quando eu faço um acordo, eu tenho que tirar do Serasa? Tem que tirar. Tem que tirar. Porque assim, quando você fez o acordo, você combinou com ele que ele vai passar a pagar de uma outra forma. E aí você, entre aspas, matou aquela forma anterior. E aí você tem que tirar. Às vezes, você pode combinar o seguinte, pagou a primeira ou a segunda, vou tirar a negativação. Mas isso tem que estar escrito e muito redondinho. Sempre tem que estar escrito. Se você combinar que vai manter a negativação, não aconselho. Mas se você colocar, alguns clientes pedem, olha, vou tirar a negativação depois que ele pagar a primeira ou a segunda. Aí tem que estar escrito e tem que cumprir. Quando o cliente paga, por exemplo, 75%, é discricionário ou também tem que estar escrito? Também tem que estar escrito. Porque se você combinou com ele diferente, você topou que vai receber depois. E ele não está devendo, entre aspas. Entendeu? Entre aspas, você criou uma nova dívida, por isso que se chama novação. E aí, obrigatoriamente, você vai ter que fazer isso. O protesto, ele é mais formal. Por quê? Você vai mandar essa dívida para um cartório. Tem cartório de registro de imóvel, de nascimento, de pessoa jurídica, e tem um cartório que faz o quê? Tem cartório de notas que fazem aquelas escrituras, e tem cartório de quê? De protesto. Você está mandando aquela dívida para um cartório. O cartório faz um procedimento, tá? Você faz um requerimento com alguns documentos. O cartório manda uma cartinha para o devedor pagar em 3 dias para o cartório, sob pena de protesto. Ele só consegue suspender esse protesto aqui pagando ou com processo judicial. Ele não consegue matar isso aqui de outra forma. O cartório, você hoje consegue fazer isso online, porque há anos atrás você tinha que levar um monte de papel no cartório original, dar a entrada, voltar, dava entrada num dia, tinham 4 cartórios, você pegava no dia seguinte, ia num dos 4 cartórios de distribuição, dava entrada, o cartório mandava a cartinha, voltava e depois você ia lá buscar todos os documentos. Hoje tudo isso faz online e existe convênios, porque a organização do cartório é por estado, tá? Por conta disso, as taxas e o procedimento mudam um pouquinho. Mas esse procedimento que eu estou falando assim de 3 dias, isso está na lei. Tá? Então é uma lei nacional, fica igual para todo mundo. O que muda é um pouco essa logística de convênio. Você consegue fazer um convênio, cartório de protesto, se a dívida é nova, né, que eles chamam de dívida até 1 ano, você tem ali uma isenção de custo, é o devedor que paga no reembolso. O protesto, se ele não pagou e foi protestado, ele vai precisar fazer a baixa do protesto onde? No cartório. E as custas são de quem? Dele. Entendeu? O que dá problema aqui quando é protesto? Você tem que liberar a documentação redonda para ele dar baixa. Porque se ele não tiver a documentação redonda, ele não consegue dar a baixa. Se você protestar errado, é você que tem que dar a baixa. E os custos vão ficar contigo. Por isso é que o protesto... Porque assim, a negativação é muito mais barata. Sim, a maioria dos programas cobra entre 10 e 30 reais para negativar. Fora o custo do serviço, tá? Então, mas como você falou, se a gente, até dentro dos 365 dias, a gente não tem custo nenhum no cartório. E eu tenho custo da negativação do Serasa. Aí a gente tem o seguinte, aqui você tem um custo, se você errar, é que na verdade eu não erro, tá? Se você errar aqui, você vai ter um custo de 30 reais, 20 reais no erro. Aqui você vai, se você errar na hora de fazer o protesto, você vai ter aí no mínimo um custo de 500 reais para baixar o protesto. Porque é o custo da entrada
e dá baixa. Entendeu? Você vai ter dois... Você diz cobrar uma coisa que foi paga. Isso. Se você errar na hora de negativar, por exemplo, eu negativei um devedor que pagou. Você vai lá, vai pagar aí uns R$30 no máximo pelos 2 atos. Aqui, você vai ter que pagar todo o custo do protesto. Porque você está falando o seguinte, eu tenho um convênio, eu não pago para protestar. Beleza, quem vai pagar é o devedor quando ele for te quitar. Aqui, se eu errar, quem dá a baixa? Eu. E tem que dar baixa rápido. E aí, você tem 2 custos, o da entrada e o da saída. Então, dificilmente vai ficar menos de R$500. Num título de valor baixo. Se tiver um título de valor alto, vai dar 10, 20, 30 mil. Dependendo do local. Entenderam? Apesar da negativação e apesar do protesto, mesmo assim, o querido não pagou. O que você vai ter que... Só fazer uma Claro. pergunta. No protesto, tem títulos, por exemplo, que eu já não consegui protestar. Por exemplo, foi pelo banco, boleto, e ele sempre retorna dizendo que o endereço está incorreto. O endereço de quem? Do devedor? Isso. Só que assim, ele recebeu a mercadoria, o valor não era tão baixo, tudo direitinho com o endereço cadastrado. No Aí, protesto. assim, Aí o banco retorna dizendo que não conseguiu notificar porque o endereço está incorreto. Troquei o CEP por um outro cadastro que ele tinha na internet. Foi puxando na internet. Ainda assim, CEP incorreto. Puxei um terceiro CEP incorreto. Eu não consigo protestar, por exemplo, esse título em específico. Aí você... Isso já aconteceu? Tá. Bem, tem um custo, tá? Mas você pode fazer a intimação do protesto por edital. O valor é baixo. Porque assim, um edital dentro de um processo judicial é bem caro, tá? É R$2, R$3 mil. Agora, no mínimo do mínimo. No protesto, não vai ser assim, 150. Você está usando o Semprote para fazer isso? Direto do site do cartório? Não. É Mas pelo por ele banco. é mais fácil. Então, mas tenta ser pelo Semprote, que aí quando eles não acham... Que é esse convênio com os cartórios de protesto, você faz tudo online. Aí acontece isso que a Andréia falou, eles botam no edital quando a gente pega o relatório, Uhum. é testado por edital. E ele vai ter um custo adicional por ser por edital. E até quando é por edital, gera menos discussão. Porque às vezes ele pode dizer assim, mas você me protestou, o endereço estava errado, e mesmo assim foi. E às vezes pode acontecer isso. Na hora do protesto, o encaminhamento da carta foi para um lugar que alguém recebeu, mas não era o real. Quando é por edital, não vai ter nem esse problema. Porque foi. Seguiu. Entendeu? Digamos assim, materializou, vamos pegar. Ele fechou lá o ciclo. Deu-se por intimado porque foi por edital. E o custo é pequeno, adicional. Porque você pode querer protestar um título depois de um ano e ter que fazer esse custo. Tá? E o custo também não é alto. Diferente do judicial. Bem, O cliente continua... para você suspender esse protesto, existem 2 possibilidades. Você, numa recuperação judicial, por exemplo, num processo maior, você conseguiu uma medida e o juiz mandou suspender lá as negativações e os protestos. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá, tá? Mas é possível. Ele também pode fazer um processo contra o próprio protestante, tá? Quando você faz contra o próprio protestante, aqui no Rio, por exemplo, os juízes sempre pedem o depósito do valor, tá? E aí, em São Paulo, por exemplo, às vezes o juiz dá sem calção. Aí gera um problema, porque ele conseguiu sem pagar nenhum centavo a não ser as custas da justiça. Aí, o ideal é você questionar eles qual é o motivo. Se é um processo, porque eles vão receber um ofício disso. Se é uma recuperação judicial, se foi um processo que ele fez fora de recuperação judicial, ele fazer um processo genérico para suspender tudo, é muito, muito, muito... Ele pede direto pro cartório. Qual foi a medida judicial que impediu isso?
é recuperação judicial, porque aí é até bom saber, porque aí nem vende mais para ele. Ou ele fez um processo contra o próprio credor, que no caso é a empresa. Porque aí tem que buscar aquele processo e ir lá e fazer a defesa. Porque às vezes pode ter acontecido também, às vezes pode acontecer dele ter feito um processo e vocês ainda não terem ciência disso. Que aí existe um processo para suspender os efeitos do protesto. Ok? E aqui no Rio, a possibilidade de um juiz suspender um protesto sem pagar é muito, muito difícil. Tem que ser assim, um erro muito claro de ver na documentação. Agora, São Paulo, Paraná, outros estados, eles já são mais flexíveis. E aí, quando a gente parte para a judicialização, a gente tem aqui a tentativa de verificação, né, para evitar ajuizamento na cobrança indevida, a notificação extrajudicial, a renegociação, que a gente já comentou. Aqui a gente já teve cliente também, nessas operações, às vezes, de FDIC, de factoring, que a empresa X, tá, ela tem um cadastro lá. Como vocês têm os cadastros aí dos devedores de vocês, dos clientes. O que algumas empresas fazem? Pegam aquele cadastro, pega aquele mesmo título e vende para 5 empresas diferentes. E o que as 5 empresas fazem? Negativam, protestam, ajuizam. E aí você tem medida judicial. Do jeito que o cara pode fazer uma medida para suspender o teu protesto, às vezes a gente precisa fazer aqui medidas para suspender o protesto que a empresa tomou indevidamente, porque às vezes isso acontece. E ainda tem um problema. Se ele vendeu para 5 empresas, para qual eu tenho que pagar? A gente também precisa perguntar para o juiz qual delas é a real credora daquele valor. Entenderam? E quando a gente faz o judicial, você tem aí ou a cobrança ou o protesto, você vai ter aí algumas vantagens também. É óbvio, isso aqui não é para qualquer PJ, são para PJs que têm um certo regime tributário. Então, por exemplo, quem está no Simples não pode usar esses benefícios. Mas, por exemplo, se ele falir, a insolvência ela é uma prima da falência, tá? A falência é o encerramento judicial da atividade, o juiz vai lá e diz, ó, fechou, acabou, vai receber aqui conforme a lei. A insolvência é parecida, mas é para pessoas jurídicas que não são empresas, como associação, fundação, cooperativa, e para pessoa física. Quando a gente vê aquele filme americano que a gente vê lá que o cara faliu, lá é possível, o sistema deles é diferente. Lá tem falência para pessoa física. Aqui no Brasil não tem. Aqui é falência para pessoa jurídica que exerce atividade empresária, para o resto é insolvência civil. Então, você não pode dizer que eu estou falido. Por quê? Você, na condição de pessoa física, está no máximo pré-insolvente. Tá? E aí, na insolvência, por exemplo, uma cooperativa, uma associação, uma fundação, modo geral, ela não vai fazer uma recuperação judicial. Por quê? Porque não pode. Alguns juízes até permitem, mas a legislação por si veda. Ok? A cobrança, se você fez a cobrança extrajudicial dentro desse parâmetro até 15 mil e depois de 6 meses, você consegue deduzir. E aqui tem as regrinhas de dedução, tá? Cobrança extrajudicial para mais de 1 ano. Protesto ou ação judicial teve uma mudança na lei, eu posso fazer ou o protesto ou o processo. Eu tenho cliente aqui que, por exemplo, prefere o processo, ao invés de fazer o protesto para dedução. E aí, a partir desse valor, ou uma coisa ou outra. Créditos garantidos, ou seja, tem leasing, alienação fiduciária, venda com reserva de domínio, são vendas que a gente chama de garantidas. Você tem uma garantia sobre um bem e aí você tem regras de dedução um pouco mais flexíveis, ok? Você consegue lá deduzir como perda, até um certo percentual. O que acontece quando vira processo? Né? O que acontece quando gera cobrança judicial? Lento, né? Risco,
E a gente já falou de alguns aqui, você cobrar indevidamente, você não receber, o devedor vir com alguma questão que consiga derrubar aquele crédito, por isso que o crédito precisa ser bem redondinho. Quando a gente recebe a documentação, por exemplo, para fazer o processo, a gente analisa e sinaliza, ó, isso aqui não está 100%, não dá para fazer dessa forma. E o custo. No Rio de Janeiro, um processo de baratinho, você quer resolver a devolução de R$3.000, você vai gastar pelo menos R$1.500. Então, pra você gerar isso aqui, fora o custo do advogado, fora os outros custos, tá? Isso eu estou falando de custo inicial. Se você for procurar o devedor 3, 4 vezes, como ela falou, porque o CPF, o CEP dele está difícil localização, porque às vezes também acontece, ele está em área de risco, por exemplo, você tem que fazer um edital, você sobe esse custo aqui 3, 4 vezes. Ok? Porque o oficial de justiça, quando vai levar lá, ele não entra em área de risco, por exemplo. Então, você não consegue citar o devedor. Agora, se a possibilidade de atingir os sócios hoje em dia, ela é remota. Tá? É bem difícil conseguir atingir o dono. A indisponibilidade dos bens do devedor é a empresa. Se você trabalha para a empresa que não tem bens, não vai ter o que indisponibilizar. Mas tem alguns clientes que acham interessante o ajuizamento, porque assim, gera um exemplo para o mercado. Se parar de me pagar, eu vou te ajuizar. Então, quando a empresa é grande, e algumas têm essa política, fora a questão da dedução também, tributária, pode ser um caminho. Quais são as possibilidades? A ação de cobrança é uma ação assim, eu tenho um título que não está redondo, aí eu entro com um processo, aí vai ter uma audiência inicial, aquela lá de conciliação, depois pode ter uma audiência de instrução, pode ter perícia, vai ter sentença, vai ter recurso para depois chegar na fase de execução, pelo menos 5 anos. Ok? A monitória, ela é um pouquinho mais rápida. Se o devedor não fala nada, o juiz já parte para a execução. Se o devedor reclamar, vai entrar nesse rito que eu falei da ação de cobrança. Quando a gente fala de execução, a gente está falando de um processo que você tem uma documentação redonda, que eu vou entrar e o juiz vai mandar ele pagar em 3 dias, sob pena de já começar a penhora online, penhora de bens, penhora de faturamento, etc. e tal. Por isso, a documentação redonda agiliza aí a possibilidade de recebimento. Aí a gente entra num processo que dura 2 anos e meio, 3 anos, dependendo. Isso pode se alongar muito, eu estou falando aqui, capital do Rio, capital de São Paulo. Senão, a gente vai ter um processo bem mais longo. Se o devedor responde, aí fica mais longo ainda, porque vai gerar um processinho dentro desse processo aqui. O que pode acontecer? O que às vezes a gente vê na prática? A gente sabe que quem é que pega o comprovante do recebimento da mercadoria? O motorista, o cara que vai entregar. O juiz tem uma dificuldade de entender isso. Se aquela assinatura está rasurada, o canhoto está sujo, fez de qualquer maneira. Como eu falei com vocês, eu comecei a trabalhar com isso em 96. Né, com cobrança mesmo, escritórios relacionados a isso. Em 97, 98, a gente fez um processo em que o entregador, estava muito na época daquelas promoções dos bichinhos, ele era entregador daquela fabricante, daquela empresa de laticínios, ele fez uma orelhinha na assinatura. Ele fez o quê? Ele invalidou o documento de entrega da mercadoria. Eu também, nessa época que eu trabalhava com cobrança judicial, a gente trabalhava para uma empresa tabagista. Que o cigarro era entrega assim, entrega, paga, era um negócio muito rápido. Então, quando a documentação chegava, ela chegava o quê? Quadrada, porque o cara entregava milhares de coisas num mês, não tinha nunca um canhoto de entrega, estava sempre uma bagunça, era entrega quase diária, ele já conhecia todo mundo, largava a mercadoria lá e saía. Na hora de cobrar esse sujeito aqui, não tem como fazer uma execução, se não tem o comprovante da entrega da mercadoria. Ok?
vocês verem quantas coisas a gente precisa analisar quando recebe uma documentação. Fez uma inovação, fez lá um acordinho com o devedor e ele não pagou e vai ter que fazer processo. Se o troço não tiver redondo, eu não consigo partir para cá. Redondo, leia-se o quê? Um contrato assinado com 2 testemunhas, com firma reconhecida ou assinatura digital, com a descrição completa da dívida, com as parcelas, com o vencimento. A conta tem que estar batendo. No máximo 1,5. Não consigo fazer ação de execução. Vocês entenderam como é que o negócio... Claro, oi. Uma empresa que geralmente faz a confissão de dívida. A assinatura do cliente, a nossa, as 2 testemunhas, mas a gente não leva cartório. A questão de levar a cartório tem um problema que é o seguinte. Se o devedor assinar na sua frente, sem problema. Se o devedor foi assinar lá, ele depois vem dizendo que a assinatura é falsa. Mesmo que a assinatura não seja falsa, o custo do processo aumenta muito, porque eu tenho que fazer uma perícia grafotécnica. E a gente já teve caso aqui que, para materializar um contrato, não falsificaram, colaram, fizeram um recorte e cola de uma assinatura, jogaram num contrato para o outro. Que aí não é mais uma perícia grafotécnica só, tem que ter uma perícia de análise de imagem. Então tem que pegar aquela imagem e confrontar com outra imagem. Você pega as 2 imagens para ver que aquela segunda é um clone da primeira. E é uma perícia assim, super interessante, porque vai mostrando exatamente o que o cara fez no recorte e cola para chegar naquele resultado. Se ele alega isso, você vai ter o custo do processo vai ter aí pelo menos uns 20 mil reais de perícia. Andréia, hoje todo mundo tem .gov. Aí a assinatura digital. A gente pode fazer um documento de acordo. Isso. E faz uns termos, depois eu mando você dar validade. Aí eu mando pro cara e ele fala, exato. Pode assinar digitalmente. Exato. Aí vale. Precisa testemunha ainda assim? Uhum. Sim, senhora. E a testemunha tem que ser das 2 partes? Não. Só de uma? Pode ser 2 tuas, 2 dele. Quando é assinatura digital, o risco diminui muito de discussão, praticamente zero. Mas não pode deixar para o cara assinar 6 meses depois. Tem que ser assim, tudo atrás do outro. Eu não digo valores pequenos e nem acordos curtos, mas, por exemplo, tem um cliente que me deve 65 mil, quer pagar 10 vezes de 6 mil. Então, vale fazer para ele tipo uma confissão de dívida, o ChatGPT ajuda, e depois eu vou lá, mando, se ele concorda. Medo. Aí eu mando para vocês dar uma... Isso, a gente dá uma olhada. Porque que acontece? Eu falei alguns termos aqui que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, né? Você pode enfiar um termo ali, ou o ChatGPT enfiar um termo ali, que tenha um significado jurídico que para você não tem. E aí tem um problema. Por isso é que a gente... Eu posso devolver e falar, assina digitalmente para mim. Isso. E aí ele me devolve o arquivo. E você já transborda lá para 2 e-mails seus e assina. A única discussão que se tem é se a plataforma utilizada é válida, então por isso o Gov não teria problema, tá? Se não, tem que ser uma certificada. Você pode usar um serviço desse de assinatura, qualquer um, desde que ele seja validado, tá? E as assinaturas, a única discussão que às vezes tem é o que, sim, tipo, você assinou hoje, o cara assinou 6 meses depois, a testemunha 3, 4 meses depois. Faz sequencialmente, tipo no hiato de no máximo 1 semana, tá? Um termo de... Agora uma pergunta, no caso, a confissão de dívida, quando a gente faz, eu não coloco o nome, eu coloco o nome da empresa, mas sempre mencionando a pessoa responsável, o dono. Eu menciono a empresa, mas boto a pessoa responsável como pagamento, o dono. Tá, olha só. Tá, a verdade é assim, se você faz assim, você tem que criar uma cláusula de que ele está garantindo a dívida e abrindo mão do chamado renunciando ao benefício de ordem. Porque olha só, se eu garanto a Paula contraiu uma dívida e eu estou dizendo que se a Paula não pagar, eu pago, tem que ter uma cláusula dizendo assim, posso cobrar da André e da Paula ao mesmo tempo, porque senão vai ter que cobrar da Paula primeiro e depois da Andréia.
Porque a Andréia pode alegar o benefício de ordem, ou seja, a Andréia pode dizer que a ordem de cobrança é Paula primeiro e a Andréia depois. Entendeu? Então você tem que ir lá na frente dizer, A é a credora, B é a devedora, C é o sócio, mas também é garantidor da dívida. E lá embaixo você escreve uma cláusula, conforme o artigo tal do Código Civil, artigo 829, se não me engano, ele renuncia ao benefício de ordem. E todo mundo assina. Ele vai ter que assinar pela empresa e como garantidor. Mas você pode botar no nome tipo do sócio? Pode. Ou bota da empresa e o sócio assinando pela empresa? As duas coisas. Você vai ter lá um espaço para ele assinar pela empresa e depois um espaço para ele assinar por ele mesmo. Entendeu? Aí outro detalhe, se a criatura é casada, a mulher dele tem que assinar junto. Entendeu? Porque quando você bota pelo nome do sócio ali, sem a empresa, e o sócio você não está pegando pessoa física? Tá. Aí na pessoa física, se ela é casada, desde que não seja pelo regime da separação de bens, tem que pegar a assinatura da fofa ou do fofo. Entendeu? Depois eu posso pegar essa confissão que a gente faz lá e mandar para você? Pode, aí a gente faz esses ajustes e faz essas orientações. Aí tem que assinar todas as vias e tal. Aí só mandando pelo GOV, desassinando pelo GOV, eu não preciso fazer o reconhecimento de firma. Não. Nada disso. Não. O reconhecimento de firma, na verdade, é para não ter discussão em relação à validade da assinatura. Por exemplo, quando eu trabalhava lá no escritório, que a gente fazia às vezes acordo judicial, mas emitia promissório, ou o cara sentava na minha frente ou não tinha promissório. Então, sentava, porque não é hábito do mercado ser reconhecido. E às vezes tinha 30, 40, 50 promissórios para assinar, o custo é ficar alto. Então, às vezes, eu já vi devedor assinando assim, 192 promissórias na minha frente. Ficava lá e assinava duas vezes, assinava como fiador e assinava como dono da empresa. E ele ficava lá. Enquanto não tinha nem o WhatsApp naquela época, eu tinha que sentar e esperar e ficar olhando se ele estava assinando mesmo. Ninguém falsifica a própria assinatura. Se ele estiver assinando na tua frente e ele disser que a assinatura não é dele porque está diferente, você faz um exame grafotécnico e consegue... Geralmente lá a gente pede para o próprio vendedor, né, que vendeu a mercadoria, e pegar a assinatura do cliente. É raro pedir para um motorista, alguma coisa, mas geralmente é o próprio vendedor pegar a assinatura do cliente. O reconhecimento de firma, ele mata algumas discussões. Por exemplo, se a assinatura é dele ou não, porque se o cara... Por exemplo, o vendedor está lá, ele entrou, vou pegar alguma coisa lá dentro, mandou outra pessoa assinar, acabou o teu documento. Tá? O reconhecimento de firma vai dizer que a assinatura é dele, porque aí se der o problema, você vai em cima do cartório. 2, ele tem uma data. Então você tem ali uma série de formalidades que vão te ajudar numa discussão da dívida. Entendeu? Agora, o devedor comunicou a você que ele está em recuperação judicial, também tem recuperação extrajudicial, tem também recuperação judicial com base em plano especial para empresas pequenas. O regime especial, que é aquela liquidação, intervenção de banco, seguradora, plano de saúde, isso aqui, também suspende dívida, também só recebe lá, tá? Tem a falência e a insolvência civil, que também é diferente, e tem a cobrança contra os órgãos públicos. Essa daqui não adianta notificar, não adianta nada, é processo judicial. Agora, a documentação tem que estar redonda também, tem que ter empenho, tem que ter contrato, tem que ter as assinaturas todas. É mais chato ainda. Ok? E aí, pra gente... O seu e-mail aí é o quê? Dentro desse quadro. Seu e-mail é contrato. Você pode dizer que ele é um contrato, o devedor concordou ali. Não vai ter a formalidade, por exemplo, da assinatura. Tá? Mas ele respondendo, eu tenho um documento de dívida. Tá? A proposta você enviou para ele, você se comprometeu com ele naquele formato. Então, você pode ter alguma responsabilidade ali. Isso é o conceito de proposta. O contrato, para que ele seja considerado um documento, se você pode fazer um contrato que não obedeceu a isso e cobrar, tá? Não peguei a assinatura das testemunhas.
ali mudou alguma coisa do script, do que está no documento, o devedor acabou pagando diferente um pouquinho, você consegue ajuizar aquilo ali. Mas não vai ser tão rápido, porque a gente tem que fazer um processo mais lento, tá? A duplicata é um título que vem da nota fiscal. Então, você fatura, na verdade, fatura a nota fiscal como a gente emite aqui no Brasil. A nota fiscal, eu posso cobrar? Posso. Mas se eu só tenho a nota fiscal, vai ter que ter perícia nas duas contabilidades. A do devedor e a do credor. Fica um processo caríssimo. Muito caro. Você vai ter que fazer perícia contábil nas duas bandas. Toda vez que tem perícia, além do custo do perito, que é uma pessoa que o juiz escolhe para analisar a contabilidade, para saber se teve entrada e saída da mercadoria, nas duas contabilidades, tem que ter uma pessoa chamada assistente técnico, que é uma... Eu não sou contador, quer dizer, até sou técnica em contabilidade, mas não faço essa função, tá? Não posso assinar das duas formas, como advogada e técnica ao mesmo tempo. Então, vai ter um assistente técnico, que é uma pessoa especialista naquilo ali para acompanhar o perito das duas bandas. Esse custo o cliente não pega de volta. Outra questão importante, se você só tem a nota fiscal, para vocês entenderem quanto a coisa é complexa no day by day. Quando você faz perícia contábil, vai aquele livro, seja físico ou eletrônico, para o perito do juiz analisar. Tem problema lá, o que vai acontecer? Não vale como prova. Se a contabilidade não estiver ok, para o credor, não vale como prova. Corre o risco, se tiver um negócio lá muito fora da curva, também tem um ofício para a fazenda. Então, assim, para fazer, tem que ser um negócio redondo. E às vezes, não é o caso das empresas que estão aqui, mas às vezes a gente tem um cliente que atrasa o contador 1 mês, 2, 3, o contador também não vai fazer algumas coisas. O que a gente está falando aqui não é um erro que a empresa direcionou, não. Se você não paga o contador, o que acontece? Não faz. Aí se eu vou pedir uma perícia, o que acontece? Ele deixou lá 1 mês de fazer uma declaração relativa a essa perícia aqui, a gente já tem um problema, ela não vai valer. Entenderam? A nota fiscal com o canhoto de entrega da mercadoria ou o conhecimento de depósito, que é quando a empresa usa uma transportadora terceirizada, já gera uma documentação um pouco mais redonda, eu consigo fazer um processo mais rápido. Geralmente não tem perícia, só se tiver alguma discussão ali em relação à própria entrega. Se eu tenho já a nota fiscal com o canhoto e a duplicata, mas não tem a assinatura na duplicata, aí a gente precisa de protesto para fazer um processo mais rápido. Mas se não tem, a gente consegue fazer um processo mais lento. Quando é o caso lá do cliente da Rosa, ele assina a duplicata. Aí eu faço só com a duplicata direto. Economizo um tempo enorme, mas eles têm uma logística surreal para conseguir fazer isso. Não é algo que a maioria das empresas faz, porque dá um trabalho grande. Você imagina pegar nota fiscal de volta com canhoto, com as duplicatas, e geralmente é parcelado de 3 vezes. Você tem 3 duplicatas, né, assinadas. No caso, a nota fiscal, a gente guarda a nota com a assinatura do cliente e na própria nota já vem discriminado as duplicatas. Mas você não emitiu o papel. No caso, o papel só fica só com o cliente, a gente não guarda. Ou você tem a assinatura aqui da duplicata. Só vai ter a assinatura da nota. Aí o que a gente faz? Para substituir a duplicata aqui, eu tenho que fazer um protesto. Aquela duplicata que você escreveu lá, ela não existe fisicamente, concorda? A gente chama de duplicata virtual. Para ter a duplicata virtual, aí você substitui a assinatura dela por um protesto. A gente consegue ajuizar só a nota com canhoto, mas não é um processo tão rápido quanto uma nota, um canhoto e uma duplicata assinada ou uma duplicata protestada.
Geralmente, antes de mandar para vocês, a gente já negativou, a gente já protestou, tem canhoto, tem tudo. Aí não, a gente não vai dizer para você que precisa da duplicata assinada, porque você já mandou um documento que substitui, que é o protesto. Entendeu? É porque isso aqui, na verdade, são detalhes técnicos que a gente vai tratando aqui dentro. O problema, às vezes, a depender do financeiro do cliente, é porque é difícil de entender, não é um negocinho tranquilo. Chegou aqui, a gente vai conferir, a nota bate com o canhoto está assinado. O canhoto bate com a duplicata, são 3 duplicatas, tem os 3 protestos, toda a numeração batendo. Às vezes tem um contrato junto, tem contrato, como é que foi e tal. Hoje em dia, vocês não usam mais nem promissória e nem o cheque. Se calhar de acontecer, o cheque, para eu fazer um processo rápido, eu só preciso do cheque, mas eu tenho que fazer o processo em até 6 meses. Se não prescreve, eu tenho que fazer um processo mais lento. Tá? Ele é tranquilo, por exemplo, eu não peguei a duplicata do cara, ou isso aqui tá tudo meio embolado, eu fui lá e peguei um cheque do cara. Beleza, tem que mandar o cheque rápido para o ajuizamento se ele for devolvido. Tá? A nota promissória, agora olha só, cheque chamado pré-datado, se você não obedece à data também dá problema. Ok? A promissória é um documento que o devedor assina, e ele tem que assinar na tua frente por conta dessas questões que eu comentei aqui, e a gente ajuiza, tem um prazo de 3 anos para ajuizar. 3 anos do vencimento? Do vencimento. Do vencimento. Você não precisa botar vencimento, aí conta da emissão. Agora, também agiliza bastante. O que às vezes acontece quando algum desses documentos aqui não chega aqui muito redondo? Às vezes a gente aconselha, olha, se ele está querendo fazer um parcelamento, vamos fazer uma confissão de dívida linda, redondinha, mata isso tudo aqui, ele parou de pagar, vai para o contrato. Que dá para protestar também. Tá? O banco não vai protestar, você vai ter que fazer pelo cartório, às vezes dá um trabalho que o cara não sabe disso, dependendo do cartório, mas dá para fazer. Ok? Olha, estou à disposição de vocês para tirar dúvida, o que vocês acharem que ficou de fora, que a gente não comentou. Mas coitadinho. E ainda tem o problema, os microempreendedores individuais, eles têm um tratamento favorecido no judiciário. Você bateu boca lá com o MEI, eles vão equiparar mais um MEI para uma pessoa física, para um consumidor, do que para uma empresa mesmo. Apesar de que as características são de empresa, ele tem CNPJ, etc e tal. Ele está comprando, que eu lembro da história do tomate seco. A gente teve um processo que o devedor disse que o tomate seco estava azedo. Só que o tomate seco, ele é cítrico. Aliás, que a maioria não come, diga-se de passagem. É verdade. Eu, por exemplo, por que me marcou essa história do tomate seco? Eu amo tomate seco, mas eu sei que quase ninguém gosta. E toda vez que eu vou comer pizza, tem esse problema, porque como só eu como na minha casa, aí eu peço a minha banda. Quem quer comer, tira todo o tomate seco, entendeu? Porque assim, e aí são questões... E ele ganhou o bendito do processo, não foi? Ganhou. Porque, olha só, porque ele estava numa... Como ele era MEI, a forma como se discute no judiciário é muito mais tranquila do que quando a gente vai com as empresas que estão aqui representadas. Então, faz parte do game. Por isso, se na dúvida ela não sabe se é MEI ou não é, vai ouvir, fofa, vai guardar para si, entendeu? E mesmo assim pode ter processo, porque a gente não tem como tirar a possibilidade do cara ajuizar. E tiveram vários outros casos, assim, de creme de leite, de... Já teve caso com o iFood, que a venda pelo iFood, o iFood que não deu o retorno. Como fala quando você participa da cadeia de consumo. A gente entrou junto e vai. A responsabilidade do fornecedor. Né? Porque assim, quando a pessoa é considerada consumidor, vai fazer parte da cadeia o fabricante, o fornecedor, né, o intermediador e, dependendo do segmento, a assistência técnica,
Vai todo mundo. Como responde? Todo mundo junto. O autor da ação vai em cima de quem ele quiser. E se não pagar, ele vai querer penhorar todo mundo. É óbvio que, por exemplo, clientes que têm assistência técnica, é fabricante, tem assistência técnica e tem intermediador, às vezes você tem algumas tratativas. Ó, se o problema deu produto, o produto que deu problema foi um problema na fabricação, eu vou assumir se você pagar lá no meio do caminho. Tem algumas tratativas aí que às vezes são feitas, que às vezes pode ser feita também lá. Se o problema foi porque você não materializou a entrega, ou você... e aí em algum momento ela atrasou, etc. Então você pode fazer um documento na lateral para dizer eu posso até pagar, mas aí você me reembolsa esse custo lá na frente. Já teve a doceira que o leite condensado não deu ponto, ela deixou de fornecer buffet, aí trancou com a gente por danos morais. Vários casos. Mas eu também avisei, quando vocês começarem a trabalhar por plataforma e for atender assim, vai ter mais problema. Por quê? Quando você atende consumidor, é sempre mais problemático. E o MEI é considerado consumidor, aí não tem jeito. Então, mas ele é considerado consumidor final? Se ele recebe, transforma e vende? O juiz puxa mais para esse lado do que para o outro. Como se ele tivesse menos conhecimento que você, do que o fornecedor do bendito do leite condensado. É porque nosso foco é B2B, né? E o consumidor seria diferente. Seria. O problema é que, no dia a dia, o judiciário começou a entender que ele é a ponta mais frágil da relação. E aí aplica o regime de CDC para ele. E nisso, ele consegue atacar sem precisar se defender tanto como a gente tem que fazer quando vai defender vocês. Mas assim, são complicadores que no dia a dia a gente até sinaliza. Mas eu falei isso. Falei, quando vocês abrirem esse sistema, vai vir uma ponta de problema junto, que é essa questão. Enfim, porque assim, mesmo que ele compre à vista, mesmo que ele não dê nenhum embaraço no crédito, essa relação... quando você falar isso, eu sou obrigada a vender à vista? Sim. Desculpa, eu sou obrigada... A prazo não. Peraí. Vender à vista? Eu sou obrigada? Por exemplo, o cara está devendo, está com acordo. Aí, dentro da política interna da empresa quem tem acordo não compra a prazo. Tem que comprar à vista. Aí, se o cara vai lá, ele tá com acordo e quer comprar, aí eles falam, não pode. Só mediante acordo. E se ele não tiver acordo nenhum, ou não tiver um acordo em dia, e ele quiser comprar à vista, eu sou obrigada a vender? Olha, isso tem discussão pra caramba. Ele tá com acordo. Aí o que acontece? Do nada tem um cara que fala assim... Quero comprar 100 mil de vocês. Pix, tá aí, ó. Quero a mercadoria entregar aqui amanhã. Eu falei, não pode. O acordo tá quebrado, você ainda tem pra frente, a nossa política é assim. Não, mas eu tô pagando, você é obrigada. Ai, meu Deus. Mas eu não posso devolver o dinheiro para ele e falar assim, não, minha política não permite? Você tem que contar. Não, porque olha só, porque o que acontece? A compra à vista, aí primeiro você vai ter que perguntar se ele é MEI. Então, o que acaba acontecendo? Se ele está pagando à vista, em tese, ele tem o direito de compra. Porque ele está te pagando à vista. Você Entendeu? está devendo. Devolver o dinheiro e cobrar com juros e multa ou ficam com aquele dinheiro? Não, aí, devolver o dinheiro até você pode sempre. Mas aí, por uma questão de... Se você devolver, corre o risco de nunca mais receber nem aquele. Então, abate aquele e, se for o caso, cobra os juros. Entendeu? O que a gente tem mania lá, às vezes, paga a nota cancelada, paga a nota duplicada. Aí, o que a gente faz? A gente pega e devolve. Porque falou assim, olha, pagou a nota, já está paga, isso daqui não foi identificado. Não, mas aí é uma outra situação. E aí a gente compensa isso com aquele. Não, a gente não compensa a nota. Ou você paga o valor integral da nota, porque senão fica inviável você dar baixa naquele montaréu de conta ali, que não bate nada com nada. Aí só o problema é porque assim, o volume que vocês têm é diferente. Eu não lembro qual a empresa que você... do grande também. O dela vai ter um faturamento muito menor. Né? Ela emite muito menos nota, é um outro tipo de serviço. Então, no dia a dia, é claro que vai ter uma operação que é diferente da outra. Eu tenho um cliente aqui que dificilmente tem uma nota de menos de 100 mil. Obviamente, ele não emite 5 mil notas dia de 100 mil.
porque é outro segmento. Aí fica mais fácil esse controle. É claro que você está me falando assim, eu estou tendo que adequar, porque o cara não obedece ao combinado, só que eu tenho combinado com milhares de pessoas, e no dia a dia fica inviável fazer diferente. Assim, no dia a dia, acaba se fazendo, né? E o que vai dar de problema, às vezes, é menor do que o custo de rodar certinho. Se a gente for pegar tudo isso que eu coloquei aqui, vocês conseguem materializar isso? Ter um motorista que não vai manchar a nota nem o canhoto, ter um entregador que não vai rasgar o bendito do documento formal, não tem como. O custo para você tornar isso real não compensa, vai ter um problema ou outro. Entendeu? Então, assim, a devolução por si só, no caso dela, você está me pagando um título que não é o título. Nem vejo tanto problemático. O mais problemático é, eu quero comprar, estou te pagando à vista, me entrega lá. Você vai fazendo uns combinados com ele, fofo e tal, e vai, não vai ter outro jeito. O que acontece também, às vezes, eles pagam lá adiantado. Porque a nota vai emitir sei lá quando, o produto só chega sei lá quando. Aí aí emitem a nota, ninguém avisa que a nota entrou, foi daquele depósito lá de não sei lá quando, fica em aberto, aí cobra, aí vem, mas eu já paguei. Às vezes paga por uma pessoa física, quer compensar a nota, até a gente conseguir. Quer dizer, você acaba cobrando um troço que ele já pagou e você não tem como descobrir, porque ninguém avisa. A mesma coisa quando a pessoa devolve, aquele crédito entrou e ele quer, na cabeça dele, que ele vai usando aquela nota ali, mas ninguém avisou. Ninguém avisou, Ele compensa do negócio da cabeça deles ali e ninguém avisa nada. E esse negócio de Pix atrapalha, porque eles botam o CNPJ e passa. E aí às vezes acontece também de aquela empresa estar negativada, ela está devendo, né? E aí o dinheiro entrou, você queria que pagasse na conta X e entrou na conta Y que está sem fluxo, ou seja, a gente entende, assim, eu consigo entender o problema que vocês têm, mas a gente precisa conscientizar vocês de que algumas coisas, quando forem para frente, vão dar problema. A questão aqui é mais avaliar risco. Vai valer a pena criar uma logística para cumprir tudo isso aqui? Não. Mas você já sabendo onde pode dar problema, você consegue lidar melhor. Exatamente. A empresa evita de cadastrar MEI por conta de alguns processos. E com isso muita gente reclama. Mas é a nossa... Isso tem problema se a gente falar que a gente não quer vender para ele? A gente pode vender, mas não quer. Pode dar algum problema? Bem, aí vai cair na mesma questão do à vista. Agora, pode chegar lá, ele é um MEI pintor e dizer que lá... A Sauvignon acho que não esqueci aqui. O produto. É só tinta. Tipo, na livraria abrir a lata lá e falar, isso aqui não tá bom. Essa lata aqui tá ruim. Esse vermelho não é o vermelho, é ocre. Corre. Entendeu? A tinta não chegou no ponto, porque provavelmente eles têm produtos de linhas melhor, pior, mais ou menos, né? Toda empresa tem o top de linha e tem o popular. Ele comprou o popular, que é o resultado na parede lá tem os próprios técnicos que vão, avaliam e isso é passado direto para a fábrica. Mas é claro que a gente tem que fazer a troca, tem que ter um processo. Tipo, ele comprou o produto mais barato e ele quer o resultado da linha premium. Ele sabe, porque ele tem expertise naquilo, que não vai alcançar o resultado da premium, porque aquele produto é mais caro e tem mais componentes. Mas ele foi para a justiça e começou a reclamar porque não chegou no mesmo resultado que a mesma história do tomate seco. Estava mais cítrico do que deveria. E pode negativar os juros e a multa do cliente? Tem discussão, porque quando você coloca lá, o valor é o quê? Inteiro. Mas ao mesmo tempo ele está devendo. O que vai ter ali de discussão é você fazer a conta bonitinha. Porque, olha só, uma outra questão que eu acabei não abordando é a seguinte. Uma carta no custo de, acho que é 4,70 que a gente paga para um juros de R$3. Às vezes não vale a pena, né? Aí, por exemplo, e também tem uma questão que é a seguinte. Do ano passado para cá, ou eu combino a taxa de juros e a taxa de correção monetária, ou vai para a legislação.
a legislação diz que é Selic, é IPCA, mais Selic abatendo o percentual do IPCA. Teu programa vai fazer essa continha para negativar o cara certinha? Não. Sem problema. Assim, quando a gente vai para o processo, por exemplo, a gente não bota a multa. Você cobra só Os juros e a correção monetária. Nas cobranças que vêm para cá também. Mas aí por quê? É um argumento diferente você dizer, olha, ele recebeu a nota, já estava constando o percentual, etc e tal. Ele pagou, ele concordou, entendeu? Agora, no judicial não vai rolar. Na confissão de dívida eu posso deixar. Na confissão de dívida pode. Pode botar 10%, sem problema nenhum. Não precisa nem ser 2%, pode ser 10%. Até 20% entende ser razoável. Então, teoricamente, na hora que a gente pega, ele fala, sei lá, tá vencido desde janeiro, quero pagar. Ah, tá, quer pagar, é tanto de juros e multas. Se ele falar, não, eu só vou pagar o principal, eu não posso nem falar, não, vai pagar... Não, os juros e a correção sim. A correção sim. Os juros, a correção sempre. Os juros também. Porque eles estão na lei. Entendeu? A multa é que vai ter que estar num contrato. Aí, por exemplo, você vendeu lá, aí você fez um acordo com ele mesmo, Aí você bota lá, ou no teu e-mail, e ele deu ok no e-mail, então ele está ciente. A questão é a ciência. Porque a correção e os juros, eles estão na lei. A diferença é que se você não botou no boleto, vai aplicar a lei. Ou no boleto não, porque o boleto ele não assinou, né? É na nota. Meninas, espero que tenha sido proveitoso.